Vamos lá. Olá, pessoas. Eu sou o Diego Maldonado. A gente está aqui no meu primeiro TypeCrit Crew e a minha cobaia é o Guilherme da Mata. Tá aqui, a gente vai ver um projeto muito legal. Mas primeiro eu queria que ele se apresentasse para vocês. Guilherme, quem é você? Fala, Diegão, tudo certo, cara? Eu sou o Guilherme da Mata, né? Sou diretor de arte, diretor de criação. Trabalho com ilustrações também. Enfim, sou grafiteiro desde os meus 12 anos. E basicamente o meu amor, né, pela tipografia começou por aí, né? Pela pichação, né? Pela variedade que eu via na rua, né? Eu achava muito interessante aquelas letras todas, uma dentro da outra, assim, e tal. E aí eu comecei a rabiscar em casa. Eu olhava na rua e aí eu rabiscava em casa de novo. Então, assim, mas isso com, sei lá, 9, 10 anos. E aí começou, né? E aí só depois mesmo na faculdade que eu fui aprender um pouco sobre anatomia, né, sobre as técnicas de aplicação, e hoje eu venho desenvolvendo aí alguns trabalhos, né, e o primeiro que eu resolvi fazer do começo até o final, já com um projeto mais encorpado, né, com uma linguagem, com referências e tal, já aplicar esse projeto da tipografia Natural Mystic. E tá sem áudio aqui. Boa, eu deixei o microfone no mudo. Ainda bem que você Aí, agora avisou. foi. Então aqui, vim olhar seu Instagram aqui e você tem já uns desenhos muito legais aqui de umas letras ilustradas, né? Isso aqui dá para virar color fonts, tá ligado, né? Sim. E aí É, dá para fazer umas coisas muito loucas aqui. Quer contar um pouco da história desses monstrinhos aqui, de onde veio, como é que você começou a desenhar essas letras com os monstrinhos? então, esse trabalho de ilustração, ele começou na rua também, né? Eu comecei pintando na rua, né? Esse trabalho se chama Gangos, né? Que foi um nome que eu criei. E ele tem muita referência, assim, de desenho animado, né? Desenhos antigos que eu gosto, aquela época de Hanna-Barbera e tal. E tem muita influência dos meus filhos também, né? Tenho dois filhos e eles gostam muito de desenho também, né? Gostam muito enfim, de desenhos mesmo, infantis, assim, tipo aqueles que passam no Cartoon e tal. Então eu sempre assisto com eles, e aí é uma referência muito forte também no meu trabalho. E aí desenvolvi esse trabalho, né, com esses personagens meio que misturados com as tipos, né? Porque eu nunca deixei de desenhar letra mesmo, né? Então eu resolvi misturar, né, os personagens e tal. Isso foi indo aos poucos e naturalmente, assim. Foi até engraçado porque não era minha intenção fazer esse trabalho aí. E aí foi acontecendo, né? Fazendo um mundo, assim, um negócio maior e tal. E aí foi ficando cada vez melhor, mais assim, mais legal, né? De aplicar e tal. Aí hoje eu tento adaptar essa ilustração, né? Essa identidade, né? Que eu criei nas tipografias, né? Então já estou condensando a informação em formato de letra. Aquelas que a gente viu lá em cima, lá, eu peguei umas Arial mesmo, assim, e fui no, Foi no, no desenhando por esqueleto cima. dela. E aí foi Legal, rolando. legal. E aí eu tô vendo aqui embaixo que já tem coisas sobre o que falaremos hoje, né? Exato, Que exatamente. vamos falar sobre isso aqui. Exatamente. Aí foi onde começou. E, e aí aqui eu também já vi que você tem umas coisas. Isso aqui já são. O que é isso? É katakana, hiragana, você sabe kanji? É Isso kanji. aqui é kanji já, né? É É, kanji oficial. Que eu entendo que você tem uma influência aí, né, disso. sim. Tem muita influência do Nanquim mesmo, né?
principalmente no traço, né? Nos desenhos e tal. É uma mistura aí de muitas referências mesmo, que eu fui condensando tudo, né? E aí Aqui eu esqueci de tá abrir o seu... desenvolvendo ainda. Deixa eu compartilhar aqui a outra coisa que você mandou antes da gente entrar nos... Zoom, stop share. New share. Aí, garoto. Então, isso aqui foram 2 aplicações que você me mandou também, né? Aqui Isso. e aqui. E, bom, agora vem a parte da treta, né? New share. Temos aqui um alfabeto, em teoria, né? Temos aqui Isso. algo que está desenvolvido como uma tipografia, né? Programado como uma tipografia, certo? Você já está trabalhando aqui Isso. no FontLab, como você me adiantou. E agora que eu quero que você me explique muito bem o que está acontecendo aqui. Qual foi a origem desses traços? Como que isso está sendo desenhado? Me conta um Legal. pouco. Então, eu comecei a desenhar esse tipo de fonte, né? Vamos dizer assim, há um bom tempo atrás, né? Você até mostrou uma referência ali de um desenho no Instagram que já tinha alguma coisa parecida, né? Então, eu já venho com essa ideia já há bastante tempo, né? Então, assim, a maior referência que eu tive para a criação, né, para o início do projeto e tal, foram algumas escritas hindus, né, e a história da pichação junto. Então eu quis alinhar essas escritas hindus, que inclusive elas estão escritas num livro que chama Bhagavad Gita, que é como se fosse a Bíblia do Hare Krishna e tal. E aí eu vim trazendo um pouco desses traços e tal, essas gotas, né, esse movimento que a tipografia tem. E aí juntei um pouco da pichação junto, e aí saiu essa beleza louca aí. Você tem essas letras hindus aí que você tem essas referências para mostrar Tenho, para gente? tenho, tenho. Deixa eu só pegar aqui. Dá só uma confirmada se você consegue compartilhar a tela aí. Deixa eu só entrar aqui. Acho que eu consigo, sim. Peraí, deixa eu só Ah, pronto, acho abrir que ele agora aqui. dá. Deu certo? Deu. Beleza. Deixa eu só abrir ele aqui. Eu tava com o link aqui certo, eu não sei onde eu coloquei, mas tá em algum lugar aqui. E agora foi. Ah, é um Devanagari, então. Isso mesmo. Uhum. Exato. E aí eu quis, principalmente essa ligatura, né, vamos dizer assim, que tem essa, que, Conexão, no, né? Que as letras se juntam isso, no superior ali.
Isso. Aí eu quis fazer, não assumir, né, essa ligatura, mas fazer todas elas num certo padrão, assim, onde eu conseguisse ver uma linha bem reta entre elas, né? E aí eu trouxe vamos dizer assim, né, essa parte mais linear junto com as letras de pichação, né? E aí eu fui desenvolvendo, fui alterando alguma outra coisa e tal, mas basicamente a referência é essa. E que tipo de pichação a gente está falando aqui? Só para eu ter uma referência exata antes de começar a caguetar aqui as coisas. Então, a gente está falando sobre as pichações assim de maneira geral, né? Principalmente algumas específicas, pode-se dizer assim, algumas específicas de janela, né, que a galera costuma subir, e aí o spray ele sopra para cima e aí ele fica com, sabe, com um degradê assim para cima e Uhum, tal. E uhum. essa referência da espessura da letra, né, também tá na fonte também. Aí eu trouxe um pouquinho, porque ela é bem grossa, né, o traço dela é bem grosso, né. Pichação, os caras falam que é o fosco. Sim, então uma mistura de picho reto de rolinho com spray, com... Pode ser. Porque no rolinho é mais movimento mesmo, né? Então ela tem bastante curvas assim e tal. Então Não, eu não sei, eu tô acaba te perguntando, você pode dizer que eu tô tendo errado, não também. tem problema. Não, com certeza, é que de maneira geral mesmo, né? Porque eu era pichador, né? Então, assim, de forma geral mesmo, a tipografia que eu trouxe é mais dos anos 90, vamos dizer assim. Então, não tem uma específica, mas é mais as pichações dos anos 90, que eram letras mais simples, né? E aí tem um pouco disso daí também. Saquei. É, bom, então vamos lá. Então vamos falar sobre o seu projeto. Beleza. E eu vou começar por aqui. E aí a gente vai depois talvez olhar os vetores, né? Como está construído Beleza. oficialmente. Uma coisa que eu queria entender, e fica bastante claro aqui para mim, mas eu não entendo muito o motivo disso, é por que que a gente tem esse contraste aqui entre o fino e grosso. Os dois, né? São todos do mesmo tamanho, né? Tem o grosso e o fino e todos eles são do mesmo tamanho. Uhum. Mas e Então, por eu que quis que tem fazer. esse... Ah, fala, pode falar. Então, eu quis equilibrar, né, um pouquinho, né, e aí trazer exatamente aquilo que eu te falei sobre a pichação, né, de ser um traço fino, e às vezes um traço grosso, né, então para dar um equilíbrio assim, eu quis colocar um círculo em cada uma delas, né, e aí para dar esse equilíbrio na composição mesmo, né. E a mesma coisa o fino, o traço mais fino e o traço um pouquinho mais agressivo, né. Eu quis dar compor para compor ela mais de uma forma mais equilibrada, eu quis usar os dois. Na verdade, eu tinha feito uma outra coisa, né? Tinha colocado mais o fino do que o traço grosso e acabou não ficando muito legal. Aí dessa forma ele saiu melhor, assim, ficou mais bonita de ver. O maiúsculo e o minúsculo é só. O minúsculo é uma versão pequena, né? Eu tô dando uma olhada aqui de maneira geral, é só ele reduzido, né? Isso, isso. Tá, então vamos olhar aqui que tá maior. Só desci na linha de. O, o R você esqueceu do fino, né? É a única que tá sem fino. O R acho que é a única diferente que ficou assim, né? Eu trabalhei com todas, inclusive o Z, né? Tem mais finos do que os outros também. Então talvez o R na hora de concluir, eu tenha me sentido à vontade com ele sem. Talvez tenha sido isso, mas Cara, agora só que eu saquei que realmente tem as letras aqui, né? Isso aqui é um B. Eu não isso. tinha conseguido ver isso antes. A C. Uou.
Tá. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é legal. Aqui tem um E, né? Isso. Um F. Quando eu olhei antes, eu falei, meu, o cara tá, tipo, criando uns símbolos muito loucos. Isso aqui é mega interessante, né? Eu já vi isso de outras... Agora que você tá falando da pichação também, que era uma coisa que você não tinha falado antes, quando a gente trocou uma ideia rapidinho antes. Tem uma coisa de que, tipo, é difícil de ler de propósito, né? Isso. Pra, Exatamente. sei lá, meio que cria uma escrita, não é uma escrita porque ainda são as letras, mas ainda é baseado nas letras, né? Mas tem uma questão de tipo, não é todo mundo que consegue ler, é uma coisa meio curiosa da pichação. Isso. Eu acho que a que tá mais clara aqui é o Z, né? O Z tá bem um Z aqui. Eu assumo ele nessa forma aí. Ele fica bem claro mesmo. Eu acho que uma coisa que ficou assim destoada do resto foi o R não ter uma linha estreita. Acho que você podia pensar, talvez aqui, essa aqui, Uhum. ser uma linha estreita. Porque assim, já que todos têm, o D também não tem, né? O D também. Ah, tem aqui. Tem no meio. Já que todos têm, é legal que todos tenham mesmo, né? Que, Sim, enfim, sim. em algum momento, porque aí você cria um sistema. Porque assim, a primeiro momento, com a minha pré-olhada, eu já ia falar para você tirar todos os finos, deixar só os grossos e tipo deixar uma coisa monolinear. Talvez Certo. seja até uma coisa para você pensar, mas parece que o fino tem um motivo da existência dele aí. Então, Sim. acho que duas coisas assim, se tem um motivo para a existência dele, coloca em todos mesmo, então faltou no R, acho que faltou só no R, né? E talvez dê mais destaque para eles, para ficar uma coisa um pouco mais proposital mesmo, sabe? Sim. Talvez aí já vai ser uma coisa que vai ser um critério seu ou não, para deixar uma letra um pouco mais legível ou não. Você poderia usar o fino para deixar ele para fazer o grosso, por exemplo. Aqui a gente tem o E aqui, né? Isso. A gente tem um E aqui. Aí de repente você usa o fino para deixar esse E um pouco mais destacado. Mas aí eu também não sei se você quer isso. Aí a gente teria aqui mais grosso, né? e para cá assim mais fino. Aí Uhum. talvez seja uma opção de design assim. Se você acha que isso é interessante, é um caminho que você pode seguir. Legal. Aqui o M tá aqui, né? Aqui assim. O N. Deixa eu marcar aqui porque vai que as pessoas não estão enxergando, né? O J tá muito louco aqui. Aí pode ser esse corte ou esse corte. Então vale a pena você pensar nisso, assim. Faltou o fino no R, né? Então talvez esse aqui seja o fino do R. Eu sugeriria. Sim. Aí se você ou não, ou aí você tira todos os finos e deixa uma coisa bem com cara de. Vai ficar com muito mais cara de um katakana da vida do que de um kanji, né? Do que com um Sim. Devanagari, assim. Eu acho que você até comentou, tem aqui, né, os topos retos e tal, mas não virou regra, porque aqui Sim. aqui tá embaixo. E no Devanagari não rola, assim. Em cima, né? E o Devanagari, puta, eu, eu conheço pouco, assim, eu fiz um workshop uma vez, mas meio que ali não é exatamente o topo da letra, é meio que o meio da letra, né? Você tem coisas que acontecem para cima dele. Então, Isso. tipo, sei lá, eu não sei, tá? Mas o Devanagari tem umas coisas que são assim, né? Tipo, você tem... Opa. Tem aquela coisa que tem uns que vem assim. Então você tem meio que uma coisa que tá aqui, né? Você tem
isso aqui é a parte relevante. Aí eu não sei, é uma visão minha que eu posso, de repente, estar falando merda, porque eu não sou um super conhecedor de Devanagari. Mas Eu eu também tenho a não. impressão de que isso aqui não é necessariamente o topo, assim, é meio que o meio, sabe? Então, de Isso. repente, esse reto poderia vir para... Se você quer que tenha uma cara mais de Devanagari, por exemplo, Uhum. eu deixaria que os topos sejam retos e embaixo não. E aí, eventualmente, as coisas podem subir. E aí, mesmo que você não conecte, de repente, né? Necessariamente, porque aí você poderia conectar aqui, por exemplo, sei lá. Ah, legal. Aí viria umas paradas aqui muito loucas aí que você tá fazendo, sei lá. Aí, aí talvez você separe, aí conecte aqui. Aí até você pode Sim. começar a entrar em umas ligaturas, ir para uma coisa um pouco mais complexa, mas aí evitar esse traço aqui, caso você realmente queira manter a cara do Devanagari mesmo. Ou não, ou Sim. simplesmente foi uma inspiração e beleza, e não precisa. Aí também uma questão de design, assim, você está bem longe de realmente parecer um Devanagari aqui, né? Você pode Sim. usar essa referência ou não. Tipo, foi só uma coisa que começou assim, aí eu segui minha vida e fui fazer uns S muito louco. Foi mais ou menos isso. Aí não sei, aí é uma questão de design que vale você pensar. É um caminho. Não sei se você chegou a fazer esse teste antes. Eu comecei dessa forma, na verdade, né? Você Eu começou comecei fazendo só o topo, assim. isso. Comecei porque ela acontece nos dois extremos, né? Tanto na base quanto no topo. E aí nas minhas referências tem realmente uma linha assumida mesmo, né? E que liga toda a escrita, né? No meu caso não. Aí eu meio que separei isso e fui indo seguindo o meu caminho, como você falou. E Uhum. aí eu trouxe mais a minha referência mesmo do picho, né? Para compor o alfabeto, né? Da hora. Então, aí vamos dar uma olhada no seu, vamos aqui olhar o seu arquivo de fonte. Bom, como eu falei, você está trabalhando no FontLab, né? Eu não tenho um FontLab aqui, então vamos ter que dar uma olhada pelo Glyphs mesmo. E aí você vê aqui se alguma coisa está muito diferente do que está no FontLab. Você exportou um arquivo de Glyphs e eu nunca trabalhei assim, eu não sei se dá certo. Assim, esses pontos estão valendo, é o que você está vendo no FontLab. Então, É foi o que eu isso mesmo? comentei com você no e-mail, né? Eu até Uhum. troquei uma ideia com o Tadeu e tal, né? Ele me deu uma força aí no começo, ainda tá me ajudando ainda na conclusão, né? Mas uma coisa que ele analisou e que eu também analisei são essas diferenças na base, né? Essa quantidade de pontos também que incomodou um pouco, né? Então tem um caminho ainda para seguir, né? Ela já tem um esqueleto pronto, né? E aí, porque assim, só para você entender, né? Como que eu passei ela, né? Qual que foi o caminho que eu segui? Eu desenhei todas essas fontes no papel mesmo, né? E Todas aí as letras, né? Todas depois, as letras. A isso, fonte é o conjunto de tudo. isso, todas as letras Vamos chamar e de os letra. no- É uma letra, é uma letra. se é que pode se chamar letra. É uma letra Então, assim, desconstruída, mas vamos chamar de letra para facilitar. beleza. E aí os números, só que eu desenhei direto no computador, né? Mas as letras, assim, todas de A a Z, eu fiz no papel. Então aí depois eu passei para o Illustrator, né? Para fazer e fiz direto no pincel mesmo, assim, não teve, eu não uso mesa, nada, tudo no mouse mesmo. Uhum. Então foi meio bem roots, assim, o processo, né?
E é legal, porque eu consegui trazer todos os movimentos que eu queria, assim, né? Agora só preciso resolver essas outras questões aí. Legal. Então vamos lá. Tem umas questõezinhas muito básicas que aqui não te influenciam nesse momento, mas é uma questão de organização de vetor, digamos assim, vai. Você está vendo que aqui o seu vetor está começando aqui, ó, 3. Você tem um vetor 4 aqui, um 3, que é esse maiorzão. Aqui. O 1, cadê o 2? O 2 está aqui. Esse aqui, né? Então, o vetor, tanto a parte externa quanto a parte interna conta, né? Vamos Sim. deixar bem claro aí para todo mundo saber como funciona um vetor, porque talvez nem todo mundo tenha essa questão, né? Aqui a gente tem um problema, né? Isso aqui não deveria existir. Isso. O que acontece aqui também? Isso aqui é um problema, porque é um problema, né? Ou você quer que tenha esse tipo de falha, digamos assim? Não, é um problema. É um problema, né? O que acontece? Para a organização do vetor, tem um comando no Glyphs aqui, que é, na verdade, você seleciona tudo, glyph, paths, na verdade, correct path direction, que em português acho que é corrigir direção de vetores. E deixa eu ver aqui, beleza. E ele, tá vendo? O que acontece? Os pontos iniciais, bom, primeiro que ele organizou a ordem dos vetores aqui, né? Os pontos iniciais, eles vão da esquerda, de baixo para a esquerda. Então, assim, quanto mais baixo vai ser o número, e se eles estiverem alinhados, baixo e esquerda. Então, isso aqui é a sua linha de base? Essa linha. Deixa eu tirar esse guide aqui. A gente já tem uma linha de base aqui, né? Por que você não assentou isso? Foi por acaso ou foi de propósito? Assim, que não está alinhado, não está na linha de base? Foi por acaso mesmo. Por acaso. Tá. Então vamos colocar um outro Tem, guide aqui. tem até umas que tem a base um pouco inclinada, assim. Aqui está alinhado, né? É que aqui você não fez a barra, ela ficou um pouquinho para cima. Acho que melhor que um pouquinho para cima seria um pouquinho para baixo. Porque aí ela Abaixo. ia ficar um pouco mais... Vamos pensar que a gente está querendo... Aí eu não sei se você vai ter que confirmar para mim se é isso mesmo. Mas a gente está querendo uma coisa meio retangular, assim, né? Quase um quadrado, Isso. né? Eu entendo, assim, quando eu estou olhando aqui suas formas. Então, como você vai ter essas pontas redondas, o legal é que ela passe um pouquinho aqui. Assim, né? Tipo isso aqui. Bem de leve, assim. Talvez até um pouco mais, mas aí é nesse sentido. Mas Legal. qual que é um problema que você já tinha me adiantado, né? Essa coisa da quantidade de pontos. Como que a gente resolve isso? A ideia é que quanto menos ponto, melhor. A gente tem alguns filtros, isso tem no FontLab também. Tem um filtrinho que chama Red Arrows. Isso aqui, basicamente, ele está me mostrando tudo que está estranho. E aí, assim, ele te fala, ó, isso aqui está estranho, você pode corrigir ou não, né? Ele não faz a correção automática. Ele fala assim, só simplesmente aponta que tem algo esquisito. Então, vamos tirar isso aqui, mas é só para te mostrar a quantidade de coisa que talvez dê para arrumar. E eu acredito que dá para arrumar todas. Qual que é Isso é o uma... mais importante. Então. Vamos lá. Então, assim, quanto menos ponto, melhor. Por quê? Para facilitar o seu desenho. Por exemplo, aqui eu posso ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui
um ponto aqui, um ponto aqui. E aí essa curva aqui fica com 6 pontos. Agora, porque, por exemplo, eu preciso ajustar essa curva. Aí eu faço isso aqui. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu tenho que fazer Aí isso já aqui. desarruma o resto, né? Aí é um inferno na Terra, né? E o que eu preciso é de um ponto extremo, que se o ponto extremo, eu vou deletar já alguns aqui, porque vai facilitar. O Glyphs, no caso, isso aqui o Illustrator não faz. Na verdade a gente descobriu, o Sayane descobriu não. Teve alguém que, o Sayane está fazendo uma série no Instagram dele, recomendo muito que vocês sigam, que é o Vetorizani com o Sayane. E ele está dando várias dicas de como desenhar letras no Glyphs, desculpa, no Illustrator. E o que é bem legal, porque nem todo mundo tem um Glyphs, nem todo mundo tem um FontLab, mas o Illustrator é o comum, né, dos designers trabalharem. Então, uma coisa muito importante é que se você pega um ponto e dá delete, que nem eu estou fazendo aqui, simplesmente aperta delete, seleciona e dá delete, no Illustrator ele destrói a curva, né? Ele vira uma Sim. reta, enfim, ele acaba com a coisa. Ele quase sai da tela, assim. Então. E aí, se você apertar, agora eu não vou lembrar, mas se você apertar com o Option, se você for com a canetinha menos e apertar com o Option ou com o Shift, eu não lembro agora qual, Ele vai ajustando, assim, vai penteando, ele, né? ele segura que nem o Glyph segura aqui. Agora eu vou por É aqui. o option mesmo. É o Option, né? Isso. O Glyph, o que a gente quer é alças horizontais, numa curva são alças horizontais e verticais. Num canto não tem problema isso aqui, né? Isso é esse ângulo. Mas aqui é uma curva. Então, para a nossa curva ser o mais suave possível, a gente quer os pontos horizontais, as alças, né? Horizontais e verticais. No Glyphs em si, se eu apertar Command, Option Shift e clicar, ele automaticamente coloca nesse ponto central, tá vendo? Eu posso clicar aqui, ele está colocando aqui. Aí eu deleto e aí ele vai segurar essa curva. Então aqui, ó, Legal. essa curva já está como deve ser, que é o mínimo de pontos possível. Agora essa aqui tá um pouquinho mais complicada, deixa eu deletar mais uns pontos aqui. Aqui ele já começou a... Um truque também que você pode fazer é selecionar tudo e jogar no background. Então eu vou apertar aqui Command J e aqui eu tenho um background, tá vendo? Tá vendo que ficou tudo rosa? Isso tem no FontLab também, eu não sei como chama, mas eu sei que tem, que é um layer de trás, né? O conceito de layer aqui é um pouco diferente, mas é como se fosse isso. E aí, se eu deletar esse ponto, eu consigo ver aqui atrás, tá vendo? Como que era a curva original. Legal. Então, eu vou colocar aqui. Aí eu vou deletar esses pontos aqui. E aí, como eu perdi aqui um pouco, eu consigo voltar para o mais próximo possível daquela curva que você fez originalmente, que é o que você quer, né? Então Sim, aqui já está exatamente. bem próximo. Eu ignoro a alça, né? Ele me mostra a alça. Isso aqui é uma opção, na verdade. Acho que é View Show. Eu não lembro onde é agora. Mas ele mostra. Você pode mostrar a alça no background ou não. E acho que ele dá até um snap. Ele dá um snap aqui, ó. Para quando precisa, né? Que não é o nosso caso. Aqui você tem uma curva, né? Quando na verdade deveria ser uma reta. Então essas alças aqui não deveriam existir. Só ponto a ponto. Aqui também, ponto a ponto. Né? Eu estou simplesmente deletando a alça aqui. No Illustrator você vai com o A, setinha branca, e aperta Command Shift, não sei, alguma coisa assim. E aí você consegue deletar a alça. Aqui você também está com um problema grande. Por que isso ficou assim, hein? Porque se você desenhar no Illustrator, não foi um Live Trace, ou foi Live Trace? Não, eu, na Por que você verdade, pôs tanto ponto assim? eu não, eu usei como é que chama? O Brush Tool, aquele que vai... Exato, eu usei o Shift B. Saquei. Você não... saquei. E aí ele
que gerou um monte de ponto, né? Que aí ele vai ligando. Aquele mesmo problema. A gente vai deletando os pontos aqui. Como tem muitos. Eu tô abrindo ele no Illustrator aqui. Dá uma olhadinha. Ah, legal. Aí você pode compartilhar. Vamos... Bom, aqui a gente tem uma outra questão, né? Que lembra, aqui está na diagonal, a gente quer que ele seja vertical. Mesma questão. Então, aqui ele já não conseguiu segurar a sua curva, mas como a gente jogou no background, eu consigo reajustar ela aqui para ficar o mais próximo possível do que estava antes. Que afinal você quer aquele desenho, ele só está desenhado de um jeito estranho. Isso normalmente é como a gente corrige logotipo também. Quando tem... Algumas vezes eu já fiz isso e é comum até assim os type designers receberem o que a gente chama de refinamento de logotipo. E às vezes o desenho é todo meio, digamos, meio não finalizado nesse sentido, e aí o que o type designer faz é arrumar isso aqui, ficar ajustando os pontos, deixando as curvas mais suaves. E às vezes é isso que a gente faz com o logotipo. E aí, dependendo da complexidade do logotipo, vai muito tempo, né? Ou às vezes vai mais rápido. Então aqui tá vendo ó, que a gente está com os nossos... deixa eu apagar o background aqui. Tá vendo que a gente já tem uma curva muito mais suave. Aqui sobrou. Já tem uma curva muito mais suave. Sim. Isso aqui tem que vir para cá. Uma outra dica de como desenhar, e isso é uma coisa que normalmente as pessoas não sabem, mas isso também dá para fazer no Illustrator, não da forma que eu vou fazer aqui, mas é que quando a gente vai desenhar um encontro de dois traços aqui, a gente pode fazer... eu vou fazer um A aqui porque vai ser mais fácil, tá? Assim. E aí eu tenho esse triângulo aqui dentro. Por que é melhor eu desenhar assim do que desenhar assim, né? Que talvez fosse o jeito mais óbvio, né? Porque aí, se eu quiser mexer nesse ponto, eu vou mexer dos dois lados. Aqui eu mexo só de um lado. Tá vendo? E no Illustrator legal. também dá para você desenhar isso. Aqui, eu acredito que o FontLab deve ter alguma coisa parecida. Os FontLabs mais novos, acho que tem isso também. Você vai e aí você manda abrir o canto. Bom, como aqui está um canto muito louco, ele deu uma cagada. Mas a gente corrige. E aí, aqui agora eu vou conseguir ajustar isso aqui sem perder esse traço. Que aqui tem que ser reto. Né? A gente tem mais um ponto aqui. Canto arredondado é um negócio difícil. É bem complicado, assim, porque é meio difícil de desenhar mesmo. E ele não ficar torto. A gente tem uma questão de a curva ficar certinha, assim. O Illustrator faz isso muito bem, tá? É um negócio que, assim, às vezes, dependendo do projeto, é o que pode definir você fazer isso, desenhar um logotipo no Illustrator e depois trazer para cá e não desenhar diretamente no Glyphs, assim, que seria talvez... Bom, é como eu trabalho, é como normalmente os type designers vão trabalhar, mesmo quando eu estou desenhando um logotipo, que acontece às vezes, desenhando do zero, né? Eu já venho aqui direto, porque aqui eu tenho muito mais precisão de vetor. Eu vou abrir esse canto aqui. Eita. Bom, aqui eu vou cortar essa seta só porque eu não preciso dessa parte. E agora aqui eu Legal, tenho ele já fica os esse dois canto ali. igual a esse, né? Agora, uma outra questão seria juntar tudo isso, né? Talvez fosse uma coisa meio óbvia também. No entanto, né?
Se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho esse recurso só porque é mais fácil, Reconnect Nodes, mas desenhar isso como uma forma só, né? Aqui. E aí fazendo isso em tudo aqui. Eu acho que esse é um ponto de partida, mas como o seu desenho é bem complexo, com muitos traços, talvez você precise realmente ajustar isso aqui e uma parte ficar mais fina, uma parte ficar mais grossa. Então, eu vou abrir o canto aqui de novo. Aí aqui eu preciso de um ponto aqui para segurar essa curva. E aí, de repente, eu vou precisar de o que a gente chama de compensação ótica, que é para isso aqui não parecer grosso demais, quando ele chegar no outro traço, ele vai ter que ser mais fino. Certo. E aí, isso às vezes vai acontecer aqui também. Então, o seu caso aqui tem muita coisa junto. Então, de repente, eu preciso deixar essa parte aqui um pouco mais fina para ela receber todos esses traços aqui e continuar aparecendo igual ao que vem para cá. Isso aqui, por exemplo, numa letra comum, digamos assim, vai acontecer eventualmente num E, sei lá. Peraí que eu estou arrastando a parada do zoom aqui, que está num lugar não propício. Quando eu tenho um E, às vezes acaba acontecendo. O E, ele tem muita coisa acontecendo, né? Se eu comparar um E com um I, ou com um L, eu tenho 3 horizontais. Eita, ficou tudo torto, mas não importa. Eu tenho 3 horizontais aqui para uma aqui. E num mundo onde, em teoria, tudo isso é igual, deixa eu só deixar essas coisas iguais aqui. Vamos supor que isso é 30. Isso é 30. Eventualmente, e a gente vai ter um I aqui, só para efeito de comparação. Eventualmente, eu vou precisar diminuir isso aqui uma unidade, ou 2 às vezes, para que pareça... Aqui vai ser sempre menor, né? Mas eventualmente a gente vai ter que diminuir. Por quê? Porque tem muita conexão acontecendo nele. Então, você precisa ajustar esses espaços brancos, né? A tipografia é muito do ajuste do branco. Eventualmente tem até um feature no Glyphs aqui, que você troca o fundo para preto para observar, porque às vezes é mais fácil a gente olhar assim e entender o preto entrando, né? Mas o espaço branco é super importante. E aí esse ajuste vai ser bem relevante. Aqui, vamos lá, vamos limpar essa curva também. Você vê. E aí, para ajustar essa curva, eu só vou precisar mexer essa alça e essa alça, em vez de mexer 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? E aí, para os ajustes, vai ser muito mais fácil. Sim. Então aí a gente só está comentando sobre questões técnicas, né? Questões técnicas do type design. É o meu que está gritando aqui ou é o seu? Não, o meu tá fechando aqui. Deixa eu ver se eu estou com o WhatsApp aberto por algum motivo. O meu que está gritando. Pronto. Então aqui são questões bem técnicas de type design que é legal a gente observar. E aí, outra questão é que isso aqui, por exemplo, talvez teria que estar um pouco mais para dentro, aqui. Acompanhar mais, né, o outro de fora. Isso. Aí, e aqui essa parte vai ter que ser mais fina para isso aqui não ficar tão grosso. Olha que legal.
Então, isso é o que a gente chama de ajuste óptico. Aí você fala, quanto mais grosso tem que ser? Quanto mais fino tem que ser? Putz, não tem essa resposta. É o quanto o seu olho achar que tem que ser, né? Vamos corrigir essa curva aqui. Peraí. A gente tem algumas ferramentas que ajudam a compreender curvas. Eu só vou mostrar, não vou explicar como ela funciona, mas, por exemplo, esse aqui é o Speed Punk. É o Speed Punk. Ele Aí, beleza. É o Speed Punk. Ele vai mostrando como tá a sua curva se você expandisse ela, porque aí você consegue ver que ela tá meio estranha. Por exemplo, no mundo ideal, isso aqui seria uma parte circular aí perfeitinha, digamos assim. Como tá aqui, ó. Tá vendo essa curva que eu arrumei? Que ela tá cinza bem certinha aqui. Tipo, ela não sai, né? E aqui, ó, tá vendo que isso aqui não tá encaixando? No mundo ideal é que isso se encaixe. Aqui tá muito grave. E aí eu corrigi. As coisas até aqui, assim, com um degrau pequeno, ainda são aceitáveis. Fora isso, é o que a gente chama de bump, que é quando uma curva ela não tá suave. Ela tem, aqui dá para ver. Vou pôr bem de perto. Tá vendo que aqui você tem uma curva que não encaixa direito? Ela vem para cá e ela não tá suave aqui. Na parte de baixo ela não tá encaixada mesmo. E aí você vê bem. Mas eu vou apagar o Speed Punk aqui só porque é um pouco complexo. Até eu sei usar, mas eu não sei nem se eu sei explicar ele direito, então é melhor nem tentar. Aqui, deixa eu limpar essa curva também, mas aí a gente tá... Aí você... Já estamos sacando, né? Sim. Então aqui, Open Corner. É até legal as pessoas olharem, mesmo quem não tem um Glyphs aí ou não tem um FontLab, é legal vocês perceberem que os softwares que são feitos para desenhar letras, eles têm, para desenvolver fontes, né? Eles têm uma precisão de vetor muito maior do que o Illustrator. Então, talvez se você desenha muito logotipo, se você desenha muito símbolo, talvez valha a pena você investir num software desse ou até usar o FontForge, por exemplo, que é grátis, né? Que ele também tem muito mais precisão de vetor. Isso aqui foi culpa minha, tá? Eu fiz errado. Mas que já é legal para você ter um resultado melhor. Certo. Então, assim, legal, você já está usando o FontLab aí, você já está num software de mais precisão, o Glyphs é um software de mais precisão. Tem uma versão do Glyphs que chama Glyphs Mini, e é uma versão bem mais barata, agora eu não lembro o preço, mas ela é tipo, sei lá, se o Glyphs custa uns 300 euros, acho que custa uns 50 euros, é uma coisa assim, ela é bem mais barata, e se você não é um, sei lá, heavy desenvolvedor de fonte, funciona super bem. Então, para a galera que trabalha com lettering, logotipo ou desenho de símbolo, dá para você exportar uma fonte com ele, uma fonte de Embeds, ou mesmo uma fonte A a Z. O que não dá para você fazer uma coisa, sei lá, se você quiser fazer multiple master, por exemplo, assim, se quer fazer o bold, light e interpolação, ele não faz. Mas se você quiser fazer uma fonte de um peso único, como essa sua, por exemplo, poderia ser feita no Glyphs Mini, que é bem mais barato do que mesmo que o FontLab, por exemplo, que também custa uns $300, acho. Ah, legal. Então também é um ponto de entrada e até conheço, acho que o Jackson Alves, até onde eu sei, ele trabalha só com Glyphs Mini, por exemplo, que
ele trabalha só com lettering, né? Ele não costuma desenvolver, já até desenvolveu fonte, mas não costuma muito. O Glyphs Mini resolve para ele. Então, mesmo a galera que é bem profissional, como o Jackson Alves, por exemplo, usa o Glyphs sem ser a versão pesada, sei lá, a versão mais completa dele. Então, vale a dica aí também. É uma solução mais barata. Isso. Certo. Eu acho que isso já é a gente já entrou na questão técnica de como posicionar os nós, né? E aí, se eu fizesse como você fez, que eu entrei no Illustrator, a hora que eu jogasse para cá, que eu desenhei tudo no Illustrator, e eu já fiz isso, tá? A minha primeira fonte eu fiz assim, talvez até por um pouco de falta de conhecimento, e é a mesma coisa, né? O Illustrator eu já estava acostumado a usar, não estava acostumado a usar no FontLab, então eu acabei desenhando ela. Bom, e ela tem uma pegada bem manual também, né? Para você usar um brush assim com uma tablet no Glyphs é bem ruim. Ele não tem muito esse recurso. Até tem aqui, mas não é bom. E então o Illustrator vai ser muito melhor. E aí essa P.E.K.K.A, que é uma fonte bem manual, assim, e eu desenhei glifo por glifo no Illustrator, foi assim. Só que é um saco, porque aí você tem que estar dando copy-paste, 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 e às vezes parece que é pouco, mas na verdade você acaba economizando muito tempo se você desenhar direto num Glyphs, num FontLab, enfim, porque afinal você vai ter que passar por... Aqui a gente tem a mesma questão. Aí tá vendo, ó, que esse aqui vira o ponto 1. Isso aqui é muito mais a questão de organização do que de regra, vai. Porque na prática, se você exportar, isso aqui não vai fazer diferença. Mas se você está trabalhando com múltiplas mestras, isso aqui faz toda a diferença. Porque aí você vai saber mais fácil onde está o ponto 1. É também legal mostrar que vetor tem lado, né? O Illustrator não mostra o lado do vetor. E o vetor, para quem lembra das aulas de física do colégio, ele tem um sentido, né? Então, aqui é bem importante. E o sentido de um vetor é o que faz ele ser furado ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um círculo aqui dentro, ele não mostra. Agora, se eu corrigir a curva dele, ele mudou de lado, tá vendo? E aí ele vira um furo. É assim que funciona o Pathfinder. Ele faz isso para você. No Illustrator e aqui também. Aqui a gente tem Pathfinder também. E acho que aí são já várias dicas técnicas de como desenhar uma letra. Acho que vale você fazer um experimento de trabalhar mais forte com as linhas finas, como a gente comentou antes. Vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente falou. E trabalhar melhor essa parte dos números, do número de pontos nas retas, nas suas. Isso aqui era para ser uma linha reta, tá vendo? Você tem um monte de ponto. Para que tudo isso? Aí é só ir tirando que ele vai corrigindo. O que aquele Red Arrows que eu mostrei, que tem aqui é um plugin, mas acho que o FontLab tem isso por definição, não sei o nome lá, mas tem acho que é Inspect, é alguma coisa assim. E aí é igualzinho, ele mostra as flechinhas vermelhas. Então o que ele está me falando, ó? Essa linha aqui tem algum problema. Se eu deixar meu mouse em cima, acho que ele fala. Eu sei o que ele está dizendo. Qual que é o problema aqui? Cadê? Ele está falando que essa linha é semi-horizontal. Então, se eu selecionar os dois pontos, eu vou ver que elas têm um ponto de diferença entre uma e a outra. Aqui, tá vendo? Então, isso também é legal, ó, porque aí eu corrijo aqui e aí eu sei que ela está reta, perfeita. Aqui ele está me dizendo, ó, isso aqui é o centro da curva, essa ponta aqui. Ó, extremum, tá vendo? Aí eu venho aqui, adiciono um ponto que vai segurar melhor essa curva.
Aqui, o que ele está dizendo aqui pra gente? Aqui ele está dizendo que o extremo é aqui, ó, nesse ponto, e não aqui. E aí, com isso, você vai ainda mais rápido conseguindo limpar tudo. Então, é bem legal. E essa é a parte do type design técnica, digamos assim, de como você desenha. Qual é a diferença de eu trabalhar no Illustrator e trabalhar num software? Você poderia fazer isso no Illustrator? Poderia e deveria, na verdade. Mas é bem mais complicado e, além de ser um pouco mais complicado, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então, é mais um toque de, pessoal, perceba como se desenham formas. Não estou falando quando você está fazendo ilustrações, tá? Porque aí é para isso que o Illustrator serve, na verdade. O Illustrator serve para muito mais para você trabalhar com ilustrações do que para você trabalhar com... apesar de nós, designers gráficos, usarmos muito o Illustrator... aqui tem essa questão também, ter o ponto azul e o ponto verde. O ponto azul é um ponto de canto, isso também tem no Illustrator, né? E o ponto verde é um ponto de segmento, né? Então, e aqui quando o ponto verde está numa reta, eu só consigo mexer ele numa direção, por mais que eu tente pôr para outra direção, ele não vai. Também é uma questão aí de técnico, né? Igual no Illustrator, mas é importante a gente entender como isso ajuda quando a gente está desenhando ícones. Aqui são letras, mas poderiam ser ícones, poderiam ser, sei lá, qualquer coisa, dingbats, né? Às vezes pequenas ilustrações que vão entrar, que também podem ser ícones e tal, podem ser considerados ícones. E que vão ser coisas que vão ser replicadas, né? São coisas que são monocromáticas, né? Aqui a gente tem como trabalhar com cor, mas é chato, é bem mais complicado. Você tem que fazer para cada layer, você tem que fazer para cada cor você tem que fazer um layer separado. É chato. E aí no Illustrator vai ser muito mais fácil. Você vai, enfim, quando você está trabalhando com ilustrações em si, ou às vezes até com alguns tipos de lettering, que você não precisa ter essa precisão de traço, né? Mas é legal quando a gente está desenvolvendo uma fonte que talvez seja usado menor, que talvez, enfim, ou seja usado bem maior, e aí você vai conseguir ver. Porque assim, olhando de longe... Deixa eu tirar o projeto. Olhando de longe, você nem vê esse problema. Aqui não é esse, cadê? Onde tem um aqui igual... Esses meinhos aí deve ter. Ali, ó. Na outra. Bem na ponta. Não, mas eu queria um igual aquele que tinha... Ó, analia. Aquele todo meio mastigado, né? Igual aquele que tinha aqui, que eu limpei. Bom, que tem aqui atrás. Isso aqui. Isso. De longe você nem vê, na verdade. Se ele tiver bem pequenininho, isso vai sumir. Agora, se de repente, como você mostrou naquele uso, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Aqui, isso aqui já tá enorme, né? Isso aqui é um pôster lambi-lambi a zero, sei lá. E aí talvez isso fosse aparecer quando a pessoa visse de perto, e é mais legal que não apareça. Ou a gente assume que é uma coisa da fonte, ele ser assim, né? Uma coisa do desenho, e aí você vai meter bala também. E errei a linha aqui. Você vai meter bala e aí tudo vai ser meio tortinho. E aí você também força, né? Caixa aqui não vai ter curva, aqui vai ter ponta. E aí é uma opção de design. E você fazer aquela coisa meio rough, né? Que a gente fala. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... E aí, cara, na verdade, eu acho que assim, como o seu desenho é uma coisa super abstrata, né? Super forçada, o que você tem que se preocupar é os finos têm que ser a mesma espessura e os grossos têm que
parecer que são a mesma espessura, porque eventualmente você vai ter que corrigir, por exemplo, essa massa preta aqui, que fica muito preta. Aí aqui eu faria uma coisa que encaixa assim, né? Que vem com a curva mais suave, né? Em vez de ter essa entrada retona aqui, faz uma entrada mais suave. Aí também, eu não sei até que ponto isso é uma decisão de design. Aí isso aqui vai entrar um pouco mais. Algo mais se pensar mesmo. Achei legal. Acho que é uma coisa aí. Esse é um 3 para quem não reconheceu, tá escrito aqui embaixo. 3 aqui. Meio passarinho, né? Achei muito louco, cara. A hora que eu realmente percebi que eram letras e eu entendi a proposta do projeto, achei bem mais legal do que eu estava achando antes, antes eu achava que eram umas formas legais, agora eu estou achando mais legal que são uma deformação, de certa forma, né, das letras e números. Isso. E acho mais legal, achei bem mais legal a proposta. Cara, eu acho que é isso. Você quer perguntar alguma coisa? Eu falo pra caramba, eu não paro de falar e eu nem deixei você falar. Você tem alguma coisa que você quer perguntar? Alguma dúvida, algum ponto? Então, eu tô aqui com o Illustrator aberto e abri a composição aqui no FontLab também, né? E eu tava tentando te acompanhar meio que você fazendo os ajustes aí, e eu tava meio que acompanhando você aqui no FontLab. E eu até excluí, né, alguns pontinhos e tal. Essa Compartilha opção... com a gente aí a sua tela do FontLab. Beleza, deixa eu só abrir aqui. Yes, aqui. Você está usando o FontLab 7, né? Isso. Essa versão é bem, bem boa já no FontLab. Então, aí eu vi você falando das setinhas vermelhas e tal, onde que a gente identifica esses problemas, né? E aí eu tava tentando fazer isso aqui também, mas não encontrei. E aí Eu acho que só fiz chama isso, eu Audition, se selecionei pá. e tudo ficou vermelho. Eu falei, meu Deus, tudo tá vermelho. Não, mas aí é só para dizer que está selecionado. Eu acho que deve ter Porque se eu aproximar mais, ó, ele tem, ó, já aparece aqui os nossos, o problema que a gente tinha ali, né? ó. E aí, É a ó, mesma. o truque assim, se você, eu sei que tem aí no FontLab em algum lugar essas coisinhas, mas eu não sei onde fica. O que é aquela bandeirinha vermelha ali? Não é só para marcar, né, o glue. Isso. Tem algum, eu não lembro se chama Audition, Inspection, né, alguma coisa assim que chama. E, enfim, mas se você pegar um zoom, dá um zoom bem grande naquela curva que eu corrigi na esquerda aqui. Bom, pode ser essa. Deixa eu ver. Dá mais um. Mais um. Vai para a direita um pouquinho, para pegar o traço de fora. Solta ele aí, solta para ver a linha. Eu não consigo ver daqui. O traço está bem suave, na real. É bem bonito. Mas às vezes você consegue ver um serrilhadinho de onde está o ponto extremo, que dá para ver que fica reto perfeito. E ali é ali onde fica o ponto extremo da curva. Certo. Aí eu tô com um pouco de dificuldade de ver na sua tela. Não sei se na sua tela mesmo você consegue ver, mas parece que na verdade o anti-alias aí tá melhor do que deveria para te ajudar. Aí o defeito do anti-alias ajuda nesse sentido. E aí, bom, mas aí você dá tentar descobrir se tem alguma coisa para o FontLab. Deve ter, assim, porque na verdade as coisas ficam em lugares diferentes. Assim, o FontLab tem até uns recursos bem legais que o Glyphs não tem.
Mas é meio uma opção, assim, eu uso glyphs e prefiro, mas enfim, aí vai mandando. O grande problema do glyphs é que não tem para PC, né? Então, no caso de quem usa PC, não tem muita opção, não dá para usar o glyphs. Mas quem usa Mac tem a opção. A Dalton Mag, por exemplo, usa FontLab. É um software muito bom. Ele não fica mostrando os nós o tempo inteiro, só quando você seleciona? Só Não. quando eu aperto o A. Tá. Aí ele começa a mostrar. Aí ele fica personalizado. Tem esses ajustes aí de fazer mostrar o que eu preciso ajustar assim e tal. É que eu preciso entender como funciona aqui, porque eu queria ajustar tudo isso certinho, né? Teve até uma configuração que você fez agora há pouco nesse tipo de nisso aqui que está acontecendo aqui, né? Deixou mais suave, então achei bem legal. Acho que dá para trazer isso também. Aí você vai corrigindo, porque os seus finos estão com contraste bem forte, mas tá vendo como a sua vertical, eu acredito que ela tá mais fina do que essa curva que tá vindo, encontrando ela, essa curva da Essa cobrinha aqui. aqui, Não a outra, essa essa aí até que aqui, parece bem. Essa aí ela parece bem mais grossa que a vertical. Eu não sei se ela realmente tá, acredito que tá. E aí é legal que ela não pareça ser mais grossa. Talvez ela seja, mas para compensar a vertical. Na verdade, eu acho que tem mais chance da vertical ter que ser um pouco mais grossa. Mas aí é um pouco de teste também. E deixa eu tomar uma água aqui, peraí. ela tá mais, parece estar mais grossa mesmo. Parece Tô que tá mais olhando grossa, aqui. né? Você consegue selecionar 2 pontos e ver a distância entre. Aqui, ó. Bem nos 2 pontos, seleciona eles. Os 2 pontos que encontram ali. Não, você tem até uma reguinha que vai. Você tem aí 61, né? Mostra ali em cima. Isso. Agora, se você olhar essa aqui, essa vertical, tem quanto? Tem 61 também, ó que legal. Elas têm a mesma medida, mas a curva parece bem mais grossa. Então você vai ter que afinar ela um pouquinho para ela Aqui nessa. parecer igual. Isso é um ajuste ótico. Tá vendo? Ela tá com Certo. 61. Ó, aqui ela já desce para 60. 60, tudo bem, mas é uma variação bem pequena. Você vai precisar fazer um ajuste. Às vezes é só no encontro esse ajuste, às vezes é nela inteira, para ela parecer igual. E isso é Beleza. bem um ajuste tipográfico, assim, o ajuste ótico é bem um ajuste tipográfico. Numa ilustração, numa coisa maior, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas em ícones, em letras, isso faz muita diferença. Então, é bem legal a gente saber dessas questões que, por exemplo, o horizontal sempre parece mais grosso que o vertical. E aí você, por exemplo, um H de uma fonte sans, assim, que seja monolinear, a barra dele vai ser sempre um pouquinho mais fina do que as hastes. Isso é ajustes tipográficos, assim mesmo. É bem interessante. Legal. E uma coisa que você podia fazer, aí, já que você resolveu fazer as minúsculas, eu poderia te sugerir mais trabalho, é você fazer elas com o traço um pouco mais compatível com a maiúscula. Aí, não ser só ela reduzida, né? Porque às vezes aí não faz muito sentido, porque é só você reduzir no Illustrator, ou quando você for aplicar isso, você for reduzir ela, né? Então, talvez seja legal você fazer um traço que seja similar à da maiúscula, e nem que você tenha que aumentar ela um pouco, para você conseguir usar numa mesma linha as duas coisas. E não sei se você quer fazer isso, mas seria uma opção. Legal. E eu vejo É, desculpa, quer comentar alguma Não, coisa? pode falar.
Eu vejo uma outra possibilidade para isso também, se você quisesse expandir mais esse projeto, fazer uma versão mais condensada dela. Em vez de ter essa versão quadradinha e ter uma versão, não vou dizer metade dela, porque vai ferrar a sua vida, mas tipo uns 3/4 dela, assim, sabe? Certo. Eu acho que pode ser um teste bem legal. Até porque o picho o picho não costuma ser quadrado, né? O picho é super vertical. E Sim. aí talvez você possa trazer um pouco mais disso. E Como uma variação, né? é como De uma peso, variação, talvez. uma variação de largura. Aham. E aí você, talvez, assim, por exemplo, sei lá, se você quiser fazer uma coisa de multiple master, e aí você tem uma interpolação, mas aí acho que não importa tanto. O que importa, o que eu acho que seria legal para esse projeto é ter uma versão mais estendida e uma condensada. E aí, se você quiser ir para doideira, aí você faz a versão ultra light, a versão ultra bold, que também tem tem muito potencial isso aí, né? Bem louco, assim. É um projeto muito interessante, mega interessante mesmo. É um projeto que você poderia inscrever sei lá, num prêmio como fonte experimental, assim, e acho que tem grande potencial, assim. Legal. E- Ah, com certeza. Eu tô pensando nisso. Inclusive, eu fiz, né, alguns sketches já. Principalmente da caixa baixa, né? Isso aí ficou na minha cabeça também. Porque eu falei, eu comecei a ver. Até foi uma observação do Tadeu também. E aí agora eu fico um pouco na dúvida, né? Se eu faço um novo desenho, né, das caixas baixas e aí eu assumo, né, a condição dela de caixa baixa e faço esse ajuste de peso, né, para ele ficar mais ou menos no mesmo nível da caixa alta. Aí eu não sei se eu, porque assim eu não gostei muito de ter colocado, se bem que isso não é um problema, mas é mais uma questão de gosto mesmo, né? Eu não gostei muito de ter colocado ela exatamente igual como caixa baixa. Eu não sei se Uhum. talvez não seja um problema, mas eu não fiquei muito à vontade com essa, tipo, praticamente só copiei, sabe? Sim, aí se você quiser entrar nessa pira, eu já acho bem mais legal também. Aí você desenhar a caixa baixa como se fosse um A minúsculo mesmo, nessa sua doideira, e aí acho bem mais legal também. Porque aí você vai deixar esse projeto muito mais completo, digamos assim. Sim. E aí vai ser bem interessante. Porque meio que você fez um small caps, né? Na real, assim, Isso. tipo, você fez. Tudo bem que assim, não é um bom small caps, porque você só diminuiu e você não manteve o tempo, o peso, digamos assim, né? É um small Uhum. caps onde só houve a escalonação, que não é um bom small caps. Mas legal pra caramba seria se você fizesse a minúscula e o small caps, já que você tem aí a coisa, aí ficaria uma, porra, bom, aí você vai longe, aí o projeto começou a ficar complexo real, assim, e aí não tem fim, né? Sim. É bom você ter um objetivo, na verdade. Assim, pô, não, É, eu vou até ali, porque senão a vida não tem fim, né? Senão você de repente percebeu faz 5 anos e você continua desenhando a mesma fonte. Mas pô, eu acho que eu achei muito legal por ser tão experimental assim. Só para o pessoal saber, né? Quando você fala do Tadeu, a gente está falando do Tadeu Costa, que é professor do Senac, foi professor da Anhembi, né? Na parte de tipografia. Acho legal aí deixar o crédito, certo? sim, claro. E, e você teve aula com ele? Como que foi? Tive aula com ele. Na verdade, eu comecei a gostar muito mesmo, assim, de tipografia através dele, né? Começou a me passar muitos livros, né? Explicar exatamente como funcionava e tal. E foi meio que uma coincidência, né? Na hora que eu encontrei a tipografia mesmo, que eu falei, putz, que animal. Era ele o professor. Então foi meio que uma coincidência. Ele e o Delfim. E Sabe o aí. que é uma coincidência, cara? Essa camiseta eu ganhei de presente dele.
Que maravilha. Isso é uma coincidência, cara. Não foi planejado. Nossa, isso daí. Então, mas assim, e aí eu fui pegando muita referência com ele também, né? E aí pô, a primeira pessoa que eu pensei assim, falei, putz, preciso compartilhar esse projeto com alguém para que a gente consiga, até para eu ver, né? Importante, assim, não é um conjunto simples, né? Bem complexo, né? Então, quanto mais informações eu conseguir, quanto mais referências puder trazer para o trabalho é melhor. E aí o Tadeu vem me ajudando, né? Ele tá com outras coisas aí, outros afazeres também, mas ele vem. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Aí, beleza. E aí ele mas assim, em paralelo, ele tá me dando uma força nisso também. Então, tem me ajudado muito, com certeza. Tadeu, um abraço, Tadeu. Te amo. Abraço, Tadeu. Será que ele vai ver? Será que ele vai ver? Mas, pô, legal, cara. Eu acho que chegamos aí, falei bastante, espero ter ajudado. Acho Com que se certeza. você não tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Beleza. Só em relação a essa questão dos pontos, né? Eu vou trabalhar em cima disso agora. Me deu essa vontade também de reformular a caixa baixa também, porque eu não me senti muito à vontade replicando ela como caixa baixa, porque a princípio eu não iria fazer a caixa baixa e nem os números, né? Não era a minha intenção. Aí o Tadeu, né, me provocou essa vontade aí, e aí eu achei bacana. E agora, conversando contigo, eu acho que é válido fazer um desenho específico mesmo para caixa baixa, e aí criando deixando mais complexo o projeto e até mais completo. Uhum. Uma outra opção que você tem, talvez assim, eu recomendo que você use realmente a tentar desenhar a caixa baixa, assim, mas de repente para outras pessoas que tiverem outros projetos, talvez seja legal você colocar duas versões da maiúscula, por exemplo. Então, você também está desenhando um A maiúsculo, mas na caixa baixa você tem um desenho, na alta você tem outro desenho. E aí você pode variar uma com a outra, e é legal também. É uma ideia interessante para quando você está trabalhando com uma tipografia toda caixa alta. Assim. Legal. E acho que você deve investir na minúscula, que vai ser um grande desafio, que é bem mais complexo do que as maiúsculas. Mas também é uma dica para quem quiser trabalhar com uma tipografia toda caixa alta, né? Que às vezes sei lá, às vezes é o que a pessoa quer também, né? Fazer uma diferenciação entre a baixa e a alta e lembrar que provavelmente o que você vai mais usar vai ser na digitação vai ser a caixa baixa. Então, aí você deixa o alternate, digamos assim, na maiúscula, né? Só Certo. estrutura de projeto, assim. Para você também, se tipo você desencanar de fazer a caixa baixa, é melhor você jogar o que você desenhou para a caixa baixa, porque vai ser mais fácil você digitar. Você não precisa pôr um caps lock ou ativar como maiúsculo ali, né? Simplesmente escreve. Sim. Mas é isso aí. Foi o Beleza. nosso primeiro Type Crit Crew aqui, estrelando o Guilherme da Mata. Espero que vocês tenham gostado. Quem viu até aqui, eu espero que o Guilherme tenha gostado mais que tudo, porque foi ele Bastante, que demais. propôs Valeu. estar aqui. E é isso aí. Valeu.